Olá, graça e paz a todos. Estamos com saudade de nos reunirmos fisicamente para nossas comunhões, mas por enquanto iremos utilizar dos meios sociais, das redes sociais, para levarmos a palavra do nosso Senhor através do nosso culto de domingo. Convido vocês a compartilharem este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Também convido desde já vocês a orarem comigo. Pai amado, Pai querido, te louvo e louvamos a Ti e agradecemos por todas as bênçãos que tem feito em nossas vidas. Agradecemos também por toda a misericórdia que se renova a cada dia. Recebe nosso culto e a nossa adoração nessa noite, e que a Tua palavra seja ministrada através do pastor e alcance corações de pessoas que estão nesse momento precisando de Ti. Desde já agradeceremos e adoraremos infinitamente a Ti com todo o nosso amor, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Todos por nenhum param pra pensar por momento algum. Fruto da vaidade, terra de ninguém, ideias pela metade, passatempo de alguém. Pra que tanta evolução? Seu crescimento sempre fica para trás e o mundo me diz não, mas ainda existe alguém oferecendo paz. E esse alguém sou eu. Não me diga Deus, eu sei bem aqui dentro que você não me esqueceu. Então abra os seus olhos, olha para mim. Eu morri numa cruz por você ressurgir. Abre mão de mim mesmo, siga-me. Pra falar, tanta coisa pra mudar. Não quero querer, nem quero ter, só quero ser o teu querer. Quero te servir, vem me conduzir. E em meio ao meu deserto, vem como nuvem me guiar. Nem preciso mais saber pra onde vou, quanto tempo ainda falta pra chegar, pois eu sei de alguém que encontrou seu lugar. E esse alguém sou eu. Não direi adeus, pois sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu. Então abra os meus olhos pra que eu possa ver. Quero ver teu amor refletido em mim. Abro mão de mim mesmo, guia-me.
quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, sim, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado a que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Diga assim comigo, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Olá, graça e paz, boa tarde ou boa noite. Estamos lá quase na noite. Queria dessa feita estar aqui para falar um pouco com você sobre o ofertório. Dizer a você algumas palavras que te traga a menção daquilo que nós precisamos fazer como cristãos, tá certo? E queria falar com você no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 4, que diz assim: Abel também fez uma oferta a Deus. O Abel apresentou a Deus, foram as primeiras crias do rebanho dele. Feito o sacrifício, ofereceu ao Senhor Deus as melhores porções. Deus aceitou a pessoa e a oferta de Abel. Então, eu queria deixar para você o entendimento de que você deve ofertar ao Senhor aquilo que é melhor. As primícias das tuas fazendas, dos teus ganhos, porque é aquilo que Deus deixou para que eu e você faça. Os 10% se remete à manutenção da casa do Senhor, a ajuda no serviço aos irmãos menos validos, ao serviço aos pobres, aos irmãos que precisam de apoio. E as ações sociais que nós fazemos ou queremos fazer para os projetos que a igreja tem e consiste como plano de ação,
para o futuro, e isso vai nos mantendo, nos moldando e nos forjando cada dia mais. Então permaneça fiel nas suas ofertas, no seu dízimo, que você vai alcançar as bênçãos do Senhor. Você vai ser aceitável diante dele, e a sua oferta também. E não faça isso com mesquinharia, não faça isso pensando em pagar uma conta, porque assim quando você faz, você não é grato e não confia em Deus completamente. Se você não fizer isso de bom grado e com boa vontade, você pode não ter a bênção do Senhor. Então faça com disposição, faça com alegria, faça com querer, que isso vai fazer a diferença na tua vida. E as bênçãos, elas vão te alcançar, porque é um passo de fidelidade que você está tendo diante de Deus. Nós sabemos o desfecho da história de Abel e Caim, mas o que acontece é que Abel, ele alcançou a graça de Deus, porque ele fez com o melhor, com tudo que ele tinha, com tudo que ele podia. Então não perde tempo e faz aquilo que é preciso fazer. Aquilo que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. Então assuma a tua posição, assuma a tua postura e vem com a gente, porque essa obra é tua, essa obra é nossa, o reino pede por isso. Que nós façamos, que nós saiamos da inércia. Então vem conosco, grande abraço, grande cheiro no coração. Fica na paz. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, Rei exaltado, seu nome louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Sim, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, o Rei exaltado, seu nome eu louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Sim, tu és. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Pais e irmãos, boa noite. Estamos muito felizes, mas muito felizes por estarmos aqui mais uma vez e por podermos adorar o Senhor, celebrar a Deus. É mais um domingo de adoração ao único que é digno. O Senhor é digno de ser adorado, glorificado e exaltado para sempre. Então é muito bom poder estar aqui com vocês, mesmo que ausentes, mas estamos unidos no seu propósito e cremos, estamos confiando em Deus, orando, que logo, logo o Senhor vai nos dar a alegria de podermos estar juntos e celebrarmos a Deus em cultos presenciais, não é? Por enquanto não temos condições para isso, mas eu sei que o Espírito de Deus, que Ele é o mais interessado em falar conosco, em ministrar ao nosso coração, Ele vai continuar falando com você, aí mesmo onde você está na sua casa, e nós teremos mais uma noite abençoada. Quero só lembrar a você
que depois de ter ouvido uma palavra de ofertório, que você possa continuar abrindo o coração para ofertar no reino de Deus. Você que já é da aliança sabe como é que funciona. Se você não faz parte da igreja, mas foi movido pelo Espírito a cooperar, entre em contato conosco, que nós estaremos trazendo todas as orientações precisas. Então você vai poder ser útil na obra de Deus através das suas finanças. E nós temos convicções de que o Senhor continuará abençoando a sua vida em tudo, como Ele tem feito até o dia de hoje, não é? Mesmo em tempos de crises, nós podemos declarar: estamos em Cristo. Estar em Cristo é a melhor coisa. Glória a Deus. Então, coopere, deixe-se ser usado por Deus e nós avançaremos sempre, né, nessa caminhada que é a obra do Senhor, o Evangelho de Deus sendo anunciado e sendo proclamado às nações, não é? Glória a Deus. Muito bem, quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Estou com muita expectativa para ministrar aqui a palavra essa noite. Vai ser uma palavra curta, mas quente para o seu coração. Então, por favor, levanta da cama aí, tá? Senão você vai dormir. Sei porque está assistindo o culto deitado na cama, né? Levanta da cama, pega aquele café quente que vai despertar você e vem comigo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, tá? A partir do verso 1. É o texto que nós iremos ler para entendermos o que Deus essa noite quer falar conosco. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, verso 1 em diante. Leremos o texto quase todo, mas hoje eu farei diferente. Eu sempre tenho lido um texto e dividido em algumas partes para uma melhor compreensão, não é? O que é que nós iremos fazer hoje? Iremos ler o texto e, à medida que estivermos lendo o texto, iremos comentando aquilo que o Senhor vai ministrando ao nosso coração. Então, eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta e, ao mesmo tempo, um caderno, uma agenda, o bloco de notas, uma caneta, para que você possa tomar nota daquilo que nós iremos ministrar aqui. Eu tenho certeza, irmãos, convicção de que o Senhor trará uma palavra poderosa para o meu e o seu coração. Amém? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 1 em diante, a partir do verso 1, que vai dizer assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Verso 2: Marta, sua irmã, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Verso 3: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Verso 4: Ao dizer isto, disse Jesus: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Segura um pouco o texto até este verso de número 4, não é? É uma história muito conhecida. Jesus está em um determinado lugar, em uma determinada região, quando ele recebe no grupo de amigos um WhatsApp. Esse WhatsApp ele foi enviado pelas irmãs de um grande amigo de Jesus, chamado Lázaro. A mensagem curta,
porém carregada de um peso muito grande, dizia assim: Jesus, Lázaro, a quem o Senhor ama, está muito doente. O que essa mensagem queria dizer, na verdade? Ela transmitia um pedido de socorro. As irmãs de Lázaro estavam dizendo: o nosso irmão está doente e o Senhor pode fazer alguma coisa. Porque em todo o texto fica claro que as irmãs de Lázaro entendiam claramente que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. E elas repetem isso lá na frente. Então, havia uma fé muito grande que Jesus poderia resolver aquela determinada situação. Elas mandam, então, um recado para Jesus. Jesus podia fazer várias coisas. Uma, ele podia deixar tudo e correr para Betânia a fim de resolver a situação de Lázaro. Então ele poderia deixar tudo de lado, pegar os discípulos e correr para Betânia. Ele não fez. Mas ele também poderia fazer uma outra coisa. Ele poderia mandar uma mensagem de cura para Lázaro. Lembre-se que Jesus curou à distância, né? Ele resolveu situações à distância. Então Jesus poderia dizer assim: eu vou gravar aqui uma mensagem, tá? Coloca aí o telefone perto de Lázaro, ele vai ouvir a palavra e vai ficar curado. Isso poderia acontecer, né? E o milagre se materializaria da mesma forma. Mas Jesus não fez. Ele nem foi até onde Marta, Maria e Lázaro estavam e nem mandou mensagem. Jesus ficou exatamente no lugar onde estava. Aí alguém pode olhar assim por cima e dizer: muito insensível esse Jesus. Eu até acredito que quando ele não foi e Lázaro morreu, alguém deve ter levantado uma hashtag que dizia assim: Jesus traidor dos amigos. Jesus traidor dos amigos. E tuitado sobre isso, colocado no Insta e no Face, querendo queimar o filme de Jesus, porque realmente é meio complicado. Ele recebeu a mensagem em tempo hábil. Havia condição dele se deslocar ou mandar uma palavra. E Jesus não fez absolutamente nada disso. Ficou mais 2 dias onde estava. Vê só. Ele ficou mais 2 dias onde estava. E depois ele se dirigiu até o povoado de Marta e Maria, que ficavam em Betânia. Muito esquisito isso aqui. Mas é exatamente a palavra que nós queremos ministrar. O tema dessa mensagem, eu quero que você grave bem isso aqui, porque essa palavra foi colocada no meu coração ainda esta semana, durante um tempo de oração. O que acontece? Os meus devocionais diários, eu levo uma Bíblia, coloco próximo a mim. Eu tenho um caderno que eu chamo de diário de oração e a caneta, porque lá eu escrevo o que se passou na oração, escrevo o que Deus falou comigo. Eu ponho lá um espaço onde eu escrevo os pedidos que fiz ao Senhor e deixo também um espaço para a gratidão, né? Esse é o meu esquema quando eu vou orar no meu devocional. Então, essa semana eu estava orando, buscando a Deus, e quando estava apresentando uma certa situação ao Senhor, e quando terminou, ou quase terminou o tempo de oração, porque eu sempre deixo no final da oração um espaço para ouvir o que Deus quer falar comigo. Você não pode ficar só falando e não deixar o Senhor ministrar o seu coração. Então eu sempre deixo o final da oração ali para que Deus ministre ao meu coração. Então eu fico calado, tento me desvencilhar um pouco das emoções, porque atrapalha o que Deus quer falar, né? Então procuro ficar sereno, tranquilo, para poder ouvir alguma orientação de Deus. E eu pedi ao Senhor, eu não sou de fazer isso, tá?
Eu não tenho a Bíblia como uma caixinha de promessa, que você possa ficar abrindo e colocando o dedo. Fala comigo aqui e põe o dedo na Bíblia, né? Como o pessoal faz. Não, mas nesse dia, eu disse, Senhor, me dá uma palavra aqui, na tua palavra, na Bíblia. Eu vou abrir, vou colocar o dedo. Tá, e fiz, abri, coloquei o dedo, e quando eu olhei, foi exatamente nesse capítulo 11 do Evangelho de João. E Deus me deu uma palavra, você precisa ter uma visão além do alcance. Uma visão além do alcance. Eu parei então, escrevi aquilo ali, e Deus ministrou ao meu coração exatamente em cima de algo que precisava ser tratado pelo Senhor. Então, o tema dessa palavra é uma visão além do alcance, tá? É algo que você enxerga além das circunstâncias, daquilo que está diante de você. Então, observe, há uma coisa muito clara nesse texto, aqui até o verso 4, que foi aonde eu li. A demora de Jesus, o pedido angustiante de Marta e Maria, o fato de uma situação aparentemente simples ter piorado e chegado a um extremo que foi a morte. Mas é uma coisa que eu preciso separar aqui. E guarde bem isso aqui. Nós precisamos entender o tempo e o modo de Deus agir. Porque enquanto nós não entendemos o tempo e o modo de Deus agir, nós ficamos, andando na contramão de Deus. Já pensou? Você andando na contramão de Deus? Lá vem Deus e você vai. Ou então, lá vai Deus e você está vindo. Andar na contramão de Deus não está com nada. O que é que nós precisamos, na verdade? Nós precisamos estar alinhados com Deus. Estar alinhados com Deus é andar na mesma mão, lado a lado, no mesmo propósito. Enquanto não entendermos isso aqui, nós ficaremos alheios ao que Deus quer fazer. Existem duas coisas que nós temos que entender. Primeiro, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo, tá? Duas palavrinhas gregas para explicar muito bem isso aqui, você conhece, é kairos e cronos, né? Cronos fala de ordem, de tempo cronológico, sequencial, aquilo que se mede, né? De natureza quantitativa, é o tempo dos homens. Todos nós estamos limitados a esse tempo, o cronos, né? Mas o kairos não. O kairos, ele fala de um tempo indeterminado, de algo que não tem como se prever, acontece, acontece. E Deus mais ou menos caminha nessa linha das coisas, porque quando nós achamos que uma coisa vai acontecer dentro do nosso tempo, da nossa hora, aí Deus faz questão de contrariar isso aí, aquela ordem natural das coisas, tá? E nos deixa, às vezes, muito confundido com a situação e sem entender exatamente o que está acontecendo. Mas em tudo isso Deus quer nos ensinar algumas lições. Mateus capítulo 6, verso 34, olha o que Jesus diz: você não deve se preocupar com o dia do amanhã, porque o dia do amanhã ele trará o mal dele mesmo. Então basta cada dia o seu mal. Existe um dia que é importantíssimo na minha e na sua vida. Esse dia é o dia chamado hoje, é nesse momento agora. Então, Cristo nos ensina a lição da dependência. Quando Jesus chegou e encontrou aquele cenário, devastador, porque a morte é algo terrível, não é? Nenhum ser humano está preparado para a morte. Enquanto a pessoa ainda está viva, mesmo que doente, em cima de uma cama, todos esperam uma recuperação. Todos torcem por uma recuperação. Por mais que o médico diga, o quadro é irreversível, mas quem está ao redor, ainda assim, crê que tudo pode ser revertido.
Por quê? Porque o ser humano não foi feito para morrer. O quadro complicou porque Lázaro saiu de uma doença, não sabemos do que se tratava, para a morte. Tá? E quando Jesus chega lá em Betânia, eu vou querer que você venha comigo para o texto, porque Jesus foi lá, ok? Jesus foi lá. E aqui há uma expressão que eu separei para que você possa entender. João capítulo 11, verso 25. João 11, 25. Deixa eu ler o verso 24. Porque Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha o que Jesus diz para Marta e também diz para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Por que ele disse isso? Porque a frase de Marta, de Maria, foi a mesma. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem diz assim: Jesus, na hora em que nós mandamos o recado, era para o Senhor ter vindo. Se o Senhor tivesse vindo naquela hora, tudo estava resolvido. Nosso irmão estaria aqui conosco. Porque a casa de Marta e Maria e Lázaro era uma base missionária de Jesus. Ele sempre passava por lá, se hospedava lá, sabe? Era algo bem familiar. Então, a Marta e a Maria foram muito claras com Jesus, dizendo assim: houve um tempo, uma oportunidade, e o Senhor perdeu isso aí, o Senhor chegou atrasado. O que elas não sabiam é que Jesus, ele não se move pelo tempo dos homens. Então ele disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. A mesma frase usada por Deus lá quando foi falar com Moisés, que Moisés perguntou: Senhor, o que eu vou dizer a Faraó quando ele perguntar quem foi que me enviou? Aí Deus disse: diga para Faraó que o eu sou me enviou a vós. Sim, mas eu sou o quê? Aí Deus disse: eu sou o que sou. E ponto final. Então, Deus, ele é. Não existe passado nem futuro. Deus é. Deus é. Ele disse para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Ele estava dizendo o seguinte: não importa o quadro, não importa a situação, não importa o que tenha acontecido, eu cheguei aqui, e se eu cheguei, eu sempre chego a tempo. A questão é que esse tempo não é o seu tempo, é o tempo dele, é a hora dele, e é o modo dele. Então, nós temos que entender isso aqui, porque enquanto não entendermos, nós ficaremos, retrucando, como foi o caso de Marta, de Maria, dos judeus que estavam ali. Eles disseram assim: mas se ele disse que ama tanto a Lázaro, por que deixou que ele morresse? Mas Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. E nós temos que entender que Deus, ele tem uma forma de fazer as coisas. Deus, ele tem um modo para operar o seu milagre. E isso nem sempre está alinhado com o que nós pensamos. Porque nós temos um problema, nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e na hora que pedimos. Só que Deus nem sempre faz assim. Aliás, raramente ele faz assim. Geralmente ele nos contraria nessa parte. E quando isso acontece, não tenha dúvidas de que Deus está querendo ensinar uma lição. Mas antes de passar para o segundo ponto e continuar lendo o texto, eu quero só dizer uma coisa para você, é que Deus sempre responderá às suas orações. Sempre. Não existe nenhuma oração sem resposta. Na hora que você coloca diante do Senhor uma situação, a resposta já vem de imediato. Qualquer oração. Olha o que eu estou dizendo. Talvez eu esteja
contrariando alguma coisa que você aprendeu lá no passado, não é? De que Deus demora a responder, tal, não. Eu estou afirmando que toda e qualquer oração, ela recebe uma resposta imediata de Deus. A questão toda é que nós precisamos discernir o que Deus está falando. O que foi que Deus disse para Daniel? Daniel orou por 21 dias, buscando uma resposta. Quando o anjo chegou diante de Daniel, olha o que o anjo diz a Daniel. Daniel, você é muito amado. Desde o primeiro momento que você aplicou o coração a buscar a Deus, a resposta já veio. Sim, mas como já veio? Se não chegou de imediato. É porque a forma como Deus faz é diferente. E nós temos que ter o discernimento. Nós temos que entender como é que isso funciona. Existem momentos que Deus diz sim para você. Quando Deus diz sim para você, é aquilo que você está precisando na hora. É uma resposta visível na hora. Mas Deus também pode dizer não. E existe uma outra resposta de Deus, que é essa que nos confunde, é quando Ele diz espera. Geralmente, Deus diz espera calado. Ele não diz assim, Josenildo, espera. Não, Ele fica calado. Aí quando Deus fica calado, o que é que você pensa? Ele não me respondeu. Só que não, Deus já respondeu. E a resposta de Deus foi espera. Há um personagem bíblico que nós identificamos dessas três respostas assim de forma muito clara, que é o Elias, né? Elias pediu fogo do céu. Na hora o fogo caiu. Depois Elias pediu para morrer. Aí Deus disse, não, você não vai morrer. Mas teve um pedido que Deus disse para ele, espera. Mas disse para ele, espera, calado. Foi quando Elias pediu chuva. A chuva não veio de imediato. E o moço foi olhar, ia e voltava durante 7 vezes para a chuva poder acontecer. Então era Deus dizendo para Elias, espera, eu estou te respondendo, mas você precisa entender a forma que eu estou respondendo. Então, compreender o tempo e o modo de Deus fazer as coisas é fundamental para podermos desfrutar do que Ele tem para realizar, sabe? Nós não podemos errar isso aqui, porque senão a coisa não vai fluir da forma que deve ser. Então, os judeus queriam uma coisa, Marta queria outra coisa, e Maria também queria outra coisa. O que eles queriam? Que Jesus curasse a Lázaro. E Jesus não fez assim. E isso nos deixa um pouco desesperados, não é? Mas nós temos que entender o tempo de Deus. Geralmente, quando Deus nos coloca de molho, nos manda esperar ficando calado, é porque Ele quer nos treinar para alguma coisa. Ele quer tratar a nossa ansiedade, porque nós somos ansiosos, né? Ele quer tratar o nosso coração, Ele quer nos amadurecer, sabe? Ele quer que nós amadureçamos para que os propósitos dEle possam se realizar nas nossas vidas. Então foi mais ou menos isso aqui. O fato de Jesus ter ficado aonde estava por mais 2 dias foi proposital. Tá? Ele não foi porque não quis mesmo, ele ficou lá onde estava de propósito. Mas aquela questão envolvia um grande propósito. Jesus disse para os discípulos, assim que recebeu a palavra, ou o recado, ele disse, essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho do Homem seja glorificado. Então havia um propósito. Havia um propósito que Marta não sabia, que Maria não sabia, que os judeus que estavam ali não sabiam, mas estava no coração de Deus. Então, sabe, nós precisamos baixar um pouco a guarda.
relaxar realmente, entender o que Deus está fazendo. E parar de ficar iguais a criancinhas que querem as coisas, sabe, na hora. E tentar barganhar com Deus e ficar com raivinha, fazendo biquinho porque Deus não fez. Não, Deus tem um tempo específico e Deus tem uma forma de fazer as coisas. Você diz amém? Tá difícil dizer amém, né? Mas diga porque faz parte do processo. Agora, volte a sua atenção para o texto, tá? Volte a sua atenção para o texto. Vamos ler, então, a partir do verso de número 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Olha a pergunta de Jesus para Marta. Você crê nisto? Você crê que eu sou? Você crê que eu posso reverter esse quadro? Você crê que eu posso mudar toda e qualquer situação? Você consegue crer que eu não cheguei atrasado? Eu cheguei na hora, no momento certo? Eu fico olhando porque Jesus poderia muito bem ter dito eu sou, sem interrogar Marta, mas ele faz questão de interrogá-la. Você crê nisso? Você crê que eu sou? Eu não me limito ao tempo, eu não me limito às circunstâncias, eu sou. Sabe, para você poder viver essa experiência profunda, você precisa de uma segunda coisa. A primeira é entender o tempo e o modo. A segunda é ter a visão além do alcance. Você precisa olhar além de tudo isso. Sabe? A sua visão precisa ser ampliada para você entender o que Deus quer fazer. Porque nós estamos tão focados nisso aqui, estamos tão focados numa solução que nós criamos na nossa cabeça, que se Deus fizer diferente, não tem graça. Mas Deus sempre faz como quer fazer. Sempre, 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 sempre. Ora, o que é que Marta e Maria queriam? Elas queriam o milagre da cura. E o que é que Jesus queria? Jesus não queria curar Lázaro. Jesus não queria curar Lázaro. O que é que Marta queria? A cura do irmão. O que é que Maria queria? A cura do irmão. E o que é que Jesus queria? Não queria curar Lázaro. Não queria curar Lázaro. O que Jesus queria fazer ia além daquilo ali, irmãos. Você acha que qual o maior milagre? Curar ou ressuscitar? Então, enquanto a visão de Marta e Maria estava na cura, Jesus pensava muito além daquela situação. Jesus queria ressuscitar Lázaro. Por isso que ele ficou 2 dias. Por isso que ele chegou lá depois que Lázaro já havia morrido e estava enterrado há 4 dias. Quando Jesus chegou, fica imaginando, Jesus chegando com os discípulos. Engraçado que quando Jesus disse que iria para Betânia, Tomé olhou assim e disse: a gente vai morrer com ele, hein? O pessoal lá deve estar muito revoltado. O pessoal mandou um recado para ele e ele não foi. Aí depois de 2 dias, ele vai chegar lá com 4 dias de morto do Lázaro, com a cara mais cínica do mundo. Imagina aí você saber que teria a solução para uma situação que você não foi, e agora você chega lá. Após Jesus foi. Quando Jesus chega, ele nem se aproxima da casa de Marta e de Maria. Uma corre ao encontro dele, a Marta corre ao encontro dele. Depois Jesus manda chamar Maria e ele tranquiliza o coração das duas, dizendo: eu cheguei para fazer exatamente aquilo que já estava programado para fazer.
Não se trata de uma cura, trata-se de uma ressurreição. Agora, se a sua visão não for ampliada, você não consegue perceber isso. Visão além do alcance é entender o que Deus quer fazer. Ter a visão além do alcance é você ver as coisas com os olhos de Deus. É você sair desse mundo, esse mundinho seu pequeno, limitado. Como é que Deus vê as coisas? Deus vê as coisas de cima. Por que Deus não fica impressionado com nada? Porque Deus vê de cima. Quem está em cima, imagine você está em cima, você consegue ver tudo lá embaixo. Então fica mais fácil quando você tem a real situação, a dimensão da situação do problema. É assim que Deus vê, e é assim que nós precisamos visualizar as coisas, sabe? Nós temos que sair um pouco dessa redoma limitada e começar a olhar as coisas com a visão de Deus, a visão além do alcance. Por que nós ficamos desesperados, preocupados, angustiados? Porque a nossa visão ela é limitada. Outro dia eu peguei na mão da minha filha, de 8 meses, que já está andando, e fui dar um passeio com ela no condomínio. Entrei no elevador com ela, eu e meu filho, e eu segurando na mão dela, aquele cotoquinho de gente aqui. Quando entramos no elevador, eu vi que ela ficou angustiada, sabe, aquela insegurança. Por quê? Claro, ela pequenininha, eu sou alto, né? Eu sou alto, meu filho quase do meu tamanho, e ela pequenininha assim, ó. A visão dela era uma visão limitadíssima, e isso gerava nela um certo pânico. E eu percebi isso, então eu peguei, coloquei no braço. Quando eu a coloquei no braço, ela já liberou aquele sorriso, porque ela começou a ver a coisa de cima, e tudo que é visto de cima é totalmente diferente. A visão ela é completa, é macro, tá? Então Deus nos convida para ver as coisas além do alcance. Saia dessa vidinha limitada e comece a ver as coisas com outros olhos. Já observou quando você entra em um avião, o avião está no mesmo plano, não é? Mas quando ele vai subindo, a sua visão vai sendo ampliada. Você vai começando a ver as coisas lá de baixo. Eu gosto de ficar naquela partezinha da janelinha que tem, né? Aí eu fico vendo lá, a cidadezinha ficando pequena, pequena, pequena. O avião vai subindo e à medida que ele sobe, a cidade vai ficando pequena. E a sua visão não é mais uma visão do aeroporto. Você consegue ver tudo agora, né? Assim funciona quando você olha para as coisas com a visão de Deus, além do alcance. Você sai de uma questão limitada e começa a ter uma visão ampla da situação. Aí você vê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu grande poder que em nós opera. A sua visão ela é ampliada. O sorriso do rosto da minha filha é esse sorriso que vem para os nossos olhos quando nós conseguimos enxergar as coisas além do alcance. Na minha época de criança, tinha um desenho animado que eu gostava muito dele, não é? Desenhos bons eram desenhos daquela época, né? Você concorda comigo? Quem tem mais de 30 anos vai se lembrar. O desenho chamava-se Thundercats. Lembra disso aí? Tá rindo, né? Você lembra. Os Thundercats eram heróis felinos, né? Então você tinha o Lion, tinha a Chitara, o Pantro, ó os caras aí, né? A turma, né? E cada um tinha uma habilidade especial. O Lion era o chefe, né, do grupo. E era muito bom aquela época. Outro dia eu sentei com meu filho para mostrar a ele os desenhos da minha época. Só coisa boa. He-Man, Caverna do Dragão, lembra?
os meninos perdidos que nunca conseguiam sair do local? Iguaizinhos a você e a mim, às vezes. Perdidos. Aí você tinha Jiraya, bom demais, desenhos extraordinários das antigas. Então, os Thundercats tinham o Lion, que era o líder. Ele tinha uma espada e tinha um olho nela, né? E quando o Lion queria ver uma coisa que estava oculta, ele pegava aquela espada, colocava assim perto do seu olho e dizia: espada, me dê a visão além do alcance. Parece que ele dizia: espada justiceira, me dê a visão além do alcance. Aquele olho se abria e ele enxergava o que os seus olhos naturais não conseguiam enxergar. Ele colocava a espada bem aqui, a espada crescia e o olho se abria. E ele conseguia ver as coisas que estavam ocultas, escondidas. Aquilo que os seus olhos não conseguiam enxergar, a espada lhe dava a visão completa. Aí eu adotei isso na minha vida. Sabe o que eu faço? Quando eu estou orando, quando eu quero que Deus amplie a minha visão, quando eu quero que Ele me mostre coisas que estão ocultas, sobre pessoas, sobre a obra dele, sobre como tomar uma determinada como tomar uma decisão diante de uma situação que às vezes você está perdido, sem saber como fazer, porque sua visão está limitada àquilo ali. Então o que é que eu faço? Eu pego a minha Bíblia, que é a espada do Espírito. Aí eu faço igual a Laio. Eu pego a Bíblia, chego perto dela e digo: espada do Espírito, me dê a visão além do alcance. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, me dê a visão além do alcance. Abra os meus olhos, me faça enxergar aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. Me faça ver a saída certa. E vou dizer uma coisa para você. Sempre, o Senhor, de alguma forma, abre a minha visão, amplia a minha visão, e eu consigo ter noção das coisas. Quantas coisas que vêm à tona o Senhor revela, sabe? Porque há uma busca nesse sentido. E por que isso é importante? Eu vou finalizar aqui. Porque se nós não entendermos as coisas pela visão de Deus, nós continuaremos andando na contramão de Deus. Eu vou terminar com o que eu disse no começo. Você não pode andar na contramão de Deus. Tem que andar alinhado com Ele, porque senão as coisas não acontecem. Eu estou lembrando, para fechar o texto, lá do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, quando Ana queria um filho. Você sabe quantos anos Ana orou por um filho? 24 anos. 24 anos buscando um filho, e ela não conseguia engravidar. Todos os anos ela ia ao templo e dizia: eu quero um filho, e orava, e não tinha filho. Aí depois eu entendi. Por que Ana não conseguia engravidar? Simples. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta, um sacerdote e um juiz. Ana queria um filho para satisfazer as suas necessidades, mas Deus queria um profeta. Ana queria um filho para dizer assim: eu consigo engravidar, mas Deus queria um sacerdote. Ana queria um filho para poder dizer assim: eu também sou uma mulher fértil. E isso era honroso naquela época, mas Deus queria um juiz. Enquanto ao propósito de Deus, a coisa não fluiu. 24 anos depois, Ana entra no santuário e ela ora da seguinte forma: Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolverei. Aí Deus disse: fechado. Eu vou lhe dar um filho e ao mesmo tempo eu levantarei um profeta, um sacerdote e um juiz. Enquanto Marta e Maria queriam uma cura, Deus queria a ressurreição de Lázaro. O milagre seria muito maior. Quando ele chegou, ele perguntou assim: vocês colocaram aonde?
o corpo. Aí alguém disse, já cheira mal, fazem 4 dias que ele está enterrado. O texto não diz, mas Jesus deve ter pensado, eu não perguntei quantos dias fazem que ele está enterrado. Eu não perguntei se cheira mal. Eu quero que vocês me levem ao lugar onde o corpo está enterrado. E quando Jesus chegou lá, ele disse, Lázaro, Lázaro, vem para fora. Eu cheguei. Eu não cheguei atrasado. Cheguei na horinha certa. Cheguei agora porque este milagre vai glorificar o nome do meu Pai. E todos saberão que eu sou o Filho de Deus. É mais um ponto para que eu possa me manifestar aos homens. E ao som da palavra poderosa de Jesus, Lázaro saiu da sepultura, todo enrolado, né? Porque era assim que funcionava. E Jesus disse, desamarra e deixa que ele vá embora. E o milagre foi extraordinário. Então, deixa eu resumir aqui. Primeiro, você precisa entender o tempo e o modo que Deus está agindo. Segundo, você precisa ter uma visão além do alcance. Peça isso para Deus agora. Senhor, abre os meus olhos. Tira as escamas dos meus olhos. Me faz enxergar aquilo que eu não consigo enxergar. Porque quando isso acontece, aí tudo se transforma e você olha assim e diz, mas como eu não consegui enxergar isso aqui? Porque enquanto você está com seus olhos voltados para uma situação, aquilo cresce diante de você. E você fica sem visualizar uma saída. Mas quando você tem uma visão ampla da coisa, e essa visão é a visão de Deus, então tudo se resolve. Feche seus olhos onde você está. Eu quero orar por você porque eu sei que o Senhor, Ele está ministrando forte ao seu coração, porque justamente Ele quer mudar a sua forma de pensar, de ver as coisas. Eu quero fazer 2 orações, como sempre faço. A primeira, eu quero orar por pessoas que entregam a vida para Jesus. Você pode estar acompanhando o culto nesse exato momento, como pode estar assistindo esta pregação tempos depois. Não interessa. Deus, Ele é atemporal. Não interessa o tempo. A forma como Deus faz é extraordinária. Aí onde você está, Ele quer salvar a sua vida. Ele quer resgatar você, trazer você de volta. Esse é o tempo. Esse é o momento. Entenda isso. Pai, no nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que te aceita essa noite como o único e suficiente Salvador. E oro por este que retorna para os teus caminhos, que volta-se para a tua presença. Pai, perdoa-lhes. Eu sei que uma obra de restauração e de vida está sendo promovida agora, Pai, e que o teu nome mais uma vez está sendo glorificado, porque vidas estão se rendendo ao Senhor. Sustenta-os para a glória do teu nome. Nós queremos ouvir e queremos ver, sentir, entender o que tu estás fazendo nesse momento. E eu sei que existe salvação, perdão de pecados sendo ministrado por ti nesse tempo agora. Eu oro e te agradeço pelos milagres acontecidos aqui. E sei que o maior milagre é o milagre da salvação. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora eu oro por você que precisa que a sua visão seja ampliada. Precisa parar de brigar com Deus, de ficar com raiva de Deus, porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito. Tem que parar com isso. Deus, Ele é soberano. Ele é grande, Ele faz exatamente como quer fazer. Pai, no nome de Jesus, amplia a nossa visão, Senhor. Nos tira desse plano limitado e nos faz enxergar com os teus olhos.
por mais que as circunstâncias digam para nós que está tudo perdido, que não existe uma saída, mas nós entendemos que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E sempre haverá uma saída, sempre haverá uma porta aberta, sempre haverá um milagre. Por mais que nós não consigamos entender isso aqui, mas o Senhor sabe. E o que nós queremos é que o Senhor amplie a nossa visão, tire as escamas, a cegueira espiritual e nos faça enxergar exatamente o que tu queres fazer. Porque nós podemos estar buscando uma coisa, mas o Senhor quer outra muito maior. E eu sei que tudo que o Senhor faz sempre é maior, sempre é melhor. Então nos dá essa compreensão exata e nos faz descansar às sombras das tuas asas. É o que eu oro a ti essa noite. Te peço e já te agradeço. No nome poderoso de Jesus. E você diz amém e pode adorar o Senhor aí onde você está. Pode exaltar a Deus enquanto você canta e ouve mais uma música de adoração ao Senhor. Eu quero que você se envolva nesse momento, sabe? Abra o coração e diga: Senhor, me leva a esse lugar onde as coisas ficam claras. Abre os meus olhos e me faz enxergar a tua vontade e exatamente o que tu estás fazendo. Adore ao Senhor e seja poderosamente ministrado por Deus essa noite. No nome poderoso de Jesus. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. E você diz amém, amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida e que você tenha uma semana poderosa e que a sua visão seja ampliada e você possa enxergar de fato o que Deus já está fazendo. Deus abençoe você. Centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Canta assim comigo. Este lugar, tu és real, sim, tu és Senhor. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sim, Senhor, tu és. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor.
majestade, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte.